Antes de se iniciar uma lavoura, é preciso avaliar o solo, a disponibilidade de água e se a cultura consegue se manter no tipo climático em questão. O regime de chuvas e as temperaturas são fatores determinantes para uma boa produtividade. E além da agricultura, diversas outras atividades humanas dependem diretamente do clima. Átomos e inferências, robôs que trabalham sem terno, resíduos postos à venda, vacina contra o cemitério, conforto e freio nas ganas, planeta é mais que hemisférios, ciência mata, ignorância, desvenda ódios e mistérios. Clima é a sucessão de diferentes tempos atmosféricos ao longo dos anos. O período necessário para se determinar um tipo de clima é de no mínimo 3 décadas. Um conjunto de fatores climáticos vai definir o clima de determinado lugar, como as chuvas, os ventos, as massas de ar e a temperatura dos oceanos. O dia hoje está nublado. Será que vai chover? Quem responde esse tipo de questionamento é a meteorologia, ou seria a climatologia. Diego, explica pra gente qual que é a diferença aí entre essas duas ciências. Bom, a climatologia é uma área do conhecimento que nos ajuda a compreendermos o que são e como variam os elementos climáticos. Elementos como a temperatura, a precipitação, a umidade, o vento, entre outros. Nos ajuda também a entendermos quais são os fatores que explicam essa variação espaço-temporal dos elementos. Também o que são os fenômenos que são produzidos a partir desses elementos climáticos e principalmente qual que é a repercussão desses elementos e fenômenos para a natureza e para a sociedade. A climatologia é uma área da geografia, já a meteorologia ela é uma área da física. A climatologia estuda com o clima, estuda o clima, e a meteorologia vai tratar do tempo atmosférico. Para entendermos melhor o que é meteorologia e climatologia, é melhor falar um pouquinho melhor sobre o objeto de estudo dessas duas ciências. O tempo atmosférico é a condição habitual da atmosfera, como que está o tempo aqui agora. Analisando o céu agora, podemos compreender que está nublado, a temperatura está um pouco mais amena e que possivelmente vai chover mais tarde. Já na abordagem da climatologia, analisando o clima de Goiânia, nós entendemos que nós estamos numa época do ano, que é a primavera e verão, que temos uma concentração das chuvas, Geralmente, em termos de 80% do que chove em Goiânia, se concentra nesse período do ano. A climatologia tem então aí uma grande importância para a sociedade, né? Sim, claro. A climatologia, especificamente o clima, ele tem uma influência direta na organização e planejamento das atividades econômicas, com grandes repercussões, seja na agricultura, na pecuária, na indústria, no comércio e no turismo. Apenas para citar um exemplo bem simples, para entendermos essa grande repercussão no nosso dia a dia, se programarmos uma viagem para uma praia no Nordeste, no Sudeste brasileiro, nós temos que nos precavermos de qual que é o período do ano que chove naquela região, para não correr o risco de organizar toda uma viagem, chegar lá e chover durante toda a semana. Essa gravação seria externa, mas por conta da chuva nós escolhemos um ambiente controlado, que é a sala da chefe do Instituto Nacional de Meteorologia Goiás Tocantins, Elizabeth Ferreira. Elizabeth, explica pra gente que instrumentos a meteorologia dispõe para prever fenômenos como esse, chuvas, secas, furacões? A meteorologia, ela dispõe de vários instrumentos, entre eles os dados meteorológicos, que vêm das estações meteorológicas espalhadas em todo o Brasil. Então, o IMET tem 570 estações distribuídas aí ao longo do Brasil, e essas informações de chuva, vento, umidade, pressão atmosférica é compilada, e colocada nos supercomputadores para ver as condições do tempo, como é que está em todo o Brasil. Além disso, tem também as imagens de satélites, tem o radar, tem também boias no mar, que essas boias elas
fazem a medição de temperatura do mar, né, da velocidade do vento que ocorre ali na região costeira, e tudo isso ela contribui para que a gente insira esses dados nos modelos, para que a gente possa fazer uma previsão, projetar essa previsão de uma semana, também fazer aí as previsões de seca, como você falou, de enchentes, de chuvas intensas, dos avisos meteorológicos, como é que nós vamos passar esses avisos, acompanhando aí essas condições que os modelos projetam para os próximos dias, uma semana, 15 dias também, e tem de longo prazo, mas aí de longo prazo vai ter que ser acompanhado, né, que é mais a questão mais climática, que a gente tem uma tendência aí dentro da climatologia que seria trimestral. E como que é possível estabelecer o grau de certeza, né, de ocorrência desses fenômenos? Bom, em termos de grau de certeza, a gente trabalha com tendência. Então a gente observa que essa condição, quando ela é uma condição de mesescala ou grande escala, significa dizer fenômenos como frente fria, né, ou já fenômenos, aquele canal de umidade que vem da região norte já estabelecido, os modelos meteorológicos, eles conseguem pegar bastante, ou seja, a gente tem aquela veracidade em termos aí de 70%, 90% de tendência, estatisticamente já ali uma tendência que vai acontecer aquele fenômeno. E na condição de transição, ou seja, nos meses em que ainda não está definido esses fenômenos mais característicos, quando a gente tem pequena escala, um exemplo daquela chuva de verão que aconteceu no final do dia, por exemplo, e aí é pequena escala e às vezes os modelos não conseguem prever esse tipo de chuva, aí acaba aí dando erros, né? Então erros principalmente na primavera e no outono, que são essas duas estações que esses modelos não conseguem ser tão ajustados, então fica aí uma condição aí em termos de tendência de 70%, 60% de acerto. Tá? Então a gente trabalha com essas condições. Olá, eu sou a Luciana Londe, sou pesquisadora em desastres no CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. O estudo dos desastres é necessariamente interdisciplinar. Isso significa uma interação entre diferentes áreas do conhecimento. Uma dessas áreas do conhecimento é o estudo do tempo e clima. Dentro do meu trabalho, uma das linhas de pesquisa é a análise das interfaces entre desastres, clima e saúde pública, saúde coletiva. E nós temos especificamente uma publicação científica que trata dos casos de leptospirose aumentados após episódios de inundação. Existem também outros trabalhos relacionando essas três áreas e fazendo uma análise integrada entre elas. E esse é um pequeno trabalho dentro do que é feito no CEMADEM. O Viver Ciência faz agora um rápido intervalo. Olha só o que vem por aí. Pesquisadores desenvolvem estratégias para facilitar a aprendizagem da climatologia nas escolas. E no quadro Casulo de Ideias, Sofia explica o motivo das variações climáticas. Tem dia que faz chuva e sol no mesmo dia, né? O que você acha que é isso? Eu acho que é quando não tem nenhum para escolher, fica na dúvida, aí coloca os dois. Aí coloca os dois e agrada todo mundo? Aham. Estamos de volta com Viver Ciência, hoje falando sobre climatologia. Nossas convidadas são a Juliana Ramalho Barros e a Érica Silva Vasques. A Juliana é doutora em Geografia e professora do Instituto de Estudos Socioambientais da Universidade Federal de Goiás. E a Érica é doutoranda em Geografia e professora da Rede Estadual de Educação. A climatologia é, por vezes, uma ciência abstrata e de difícil compreensão. Por isso, pesquisadores decidiram investir em novas metodologias de ensino para auxiliar os alunos da graduação de Geografia da UFG e também professores de escolas públicas. Vamos conhecer esse estudo.
Nosso foco realmente são, né, as chamadas metodologias ativas e participativas, e a gente tem um foco, né, numa metodologia conhecida como aprendizagem criativa, que advém de uma outra linha que chama-se construcionismo. Assim, basicamente, os alunos colocam a mão na massa. Então, eles que constroem os experimentos, eles que constroem os seus jogos, né? A gente depois entra com a parte teórica para poder amarrar isso melhor, mas basicamente é todo mundo colocar a mão na massa. Então, a gente usa desde materiais de baixo custo, coisas que estão acessíveis, como construir instrumento para medir velocidade e direção do vento usando garrafa PET e garrafa de vidro, né, termômetro com garrafa PET e canudo, a criação de jogos de tabuleiro. Então eles criam jogos de cartas, jogos de tabuleiro, com os conteúdos para ensinar como é que, por exemplo, para diferenciar tempo de clima. Tem os jogos, por exemplo, que eles têm que acertar, né? Colocar uma roupinha lá num menininho, numa criança que vai arrumar a malinha dela para viajar. E dependendo para onde ela vai, tem que arrumar a mala. E ganha se colocar a roupa certa, a vestimenta certa. Então a gente usa desde esses materiais, como agora a gente já está lançando mão um pouquinho aí da programação, né? Colocando já um pouquinho do pezinho na robótica e na programação e utilizando hoje elementos, né, de impressão 3D também para criação de jogos, de mapas, de esquemas metodológicos para que os alunos consigam entender. Mas isso tudo atendendo à demanda dos alunos. A nossa resposta que a gente tem tido, no geral, a gente avalia que a resposta é positiva. Por quê? Nós já tivemos uma fase anterior em que recebemos estudantes de uma escola pública e a resposta deles foi muito positiva, né? A resposta que a escola depois nos deu, o professor de geografia. Aqui no nosso curso também, a gente tem tido cada vez mais procura dos nossos alunos para fazer parte desse grupo, para fazer parte, né? As avaliações que eles fazem, a gente avalia constantemente o projeto, então as avaliações que a gente tem recebido são muito positivas. E, principalmente, muitos alunos nossos, quando estão atuando na rede, né, já no ensino básico, eles voltam para nos procurar, para nos dar esse retorno, para dizer, olha, eu apliquei aquilo que eu aprendi na aula, ou então volta para pedir ajuda, olha, eu vou ter uma aula assim, eu vou ter que preparar uma aula, vocês podem ajudar a gente ajuda, a gente prepara. Então eu penso que tem sido positivo. E a gente tem tido então uma procura de pessoas de outras instituições e aqui dentro da universidade de outros cursos, o que nos leva a crer que nós estamos indo no caminho certo. Na minha avaliação, esse tipo de metodologia hoje é muito importante, acho que é necessário. Porque a gente está num mundo em constante transformação, né? As tecnologias estão aí, tem uma porção de coisas a nosso dispor. Os alunos estão cada dia mais, né, tendo essa vontade de participar. E aí esse tipo de metodologia que coloca o aluno, né, como mais protagonista do seu aprendizado, acho que ela é mais eficaz, né? Então, aquela aula que só o professor fala, né, em alguns momentos ela é necessária, mas ela não cabe mais todos os dias. E eu acho que é uma metodologia também que dá mais autonomia para os alunos, porque eles saiam daqui e depois eles consigam trabalhar em grupo, que eles consigam interagir, que eles consigam resolver problemas, né? Então a gente trabalha muito com essa coisa da solução de alguns problemas. Eu acho que esse tipo de metodologia é a metodologia mesmo que o mundo atual exige, vem pedindo e torna a educação mais atrativa, né? Acho que a gente pode ter isso como uma saída também, né? Uma das saídas para, por exemplo, evitar a evasão escolar, que fixe os alunos, que eles se sintam parte desse processo. Então, creio eu que a grande importância disso é a interação, pessoas que consigam resolver mais suas questões, que consigam influenciar melhor, com mais qualidade, né, nos seus locais de atuação e que vão multiplicar isso. Juliana, esse projeto dá protagonismo total para os alunos, né? São eles quem propõem e quem desenvolvem também essas estratégias de ensino. Sim, exatamente. Claro que a gente tem um respeito ao currículo, mas é importante que os alunos se sintam protagonistas, se sintam parte, e é muito mais fácil trabalhar, ensinar para eles a partir do que eles querem aprender também. A gente vai conduzindo ali, mas eles são os grandes protagonistas. E nós aprendemos muito com eles também.
Érica, e qual que tem sido a resposta aí, né, dos alunos de geografia que estão atuando aí na rede de ensino pública como professores, né? O ensino, a aprendizagem de climatologia melhorou? Melhorou significativamente, porque a universidade, os projetos vieram a agregar o nosso trabalho metodológico dentro das escolas. E os alunos, eles se sentem numa outra realidade, porque saem daquele conteúdo massacrante do dia a dia somente através de livros e passam a realizar verdadeiras funções que eles são protagonistas. Então, só somou ao nosso trabalho nas escolas. Juliana, esse projeto promove aí um contato muito interessante, né, entre a universidade e as escolas. Sim, e que eu acho que é uma das funções da universidade, né? A universidade, ela precisa dialogar com a comunidade para além da própria universidade, e esse contato é muito positivo para todo mundo. Então, a gente também entender qual é a demanda de quem está fora da universidade, né? E não nós gerarmos demanda, não nós pensarmos em demanda, mas nós atendermos também as demandas. Então, também é muito rico, também pelo fato de trazer as pessoas para a universidade, né? Então, os alunos das escolas se verem com a possibilidade de entrar na universidade, que a universidade pública não está longe deles, que eles têm como ter acesso, que isso é deles, que essa universidade é para eles. Então é fantástico. Isso é interessante, né? Porque muitos alunos de escola pública, eles terminam ali, né, a carreira estudantil, né, no terceiro ano no ensino médio. É interessante para eles, é interessante mostrar esse caminho para eles, né? Que o caminho da universidade, as portas da universidade estão abertas e que eles também podem, né, ter um ensino superior. Exatamente. Nas nossas experiências, esse é um dos pontos extremamente positivos. Mostrar para o aluno, olha, vem para a universidade, essa é a universidade, ela está acessível para vocês, ela é para vocês. E a gente ajudar um pouco nesse processo formativo também, né? Então, na preparação para os exames, né, dos conteúdos, então a gente fazer parte dessa formação para que esses alunos tenham acesso à universidade. Ok, a gente conclui esse bate-papo daqui a pouquinho. O Viver Ciência faz um rápido intervalo e volta na sequência com um casulo de ideias. Até já! Se a sua mãe fala para você levar o guarda-chuva ao sair de casa porque vai chover, é melhor você levar o guarda-chuva porque realmente vai chover. Mas que bruxaria é essa, hein? Como que a mãe da gente tem esse dom de acertar a previsão do tempo? A Sofia sabe a resposta. Vamos conferir então. Casulo de ideias no ar. Meu nome é Sofia Ive e eu tenho 9 anos. Ó, a biologia estuda a vida, né? As formas de vida. E a climatologia? Estudo os climas. Isso mesmo. E qual que você acha que é a diferença entre clima e tempo? Ou não tem diferença? Clima, eu acho que é chuva, sol, frio. E o tempo é tipo 24 graus, 30 graus. Como que a moça do tempo da TV sabe que vai chover? Porque ela olha no aparelho lá que mostra o tempo. E como que a mãe da gente sabe que vai chover? Que ela olha na TV. E quem que você confia mais, na moça do tempo ou na sua mãe? Na minha mãe. Na sua mãe? E antigamente, quando não tinha televisão, como é que a mãe sabia falar pro filho, ó, vai chover, leva o guarda-chuva? Que eles olhavam pro céu, aí tinha... os passarinhos, às vezes, quando cantavam muito, eu acho que era quando vai chover, alguma coisa assim. Ah, tá. Então tem como a gente observar olhando para o céu, observando a natureza. O que vai acontecer? Se vai chover, se vai fazer frio? Tem como, então. E hoje, assim, olhando para o céu, você consegue imaginar o que vai acontecer? Às vezes, porque às vezes pode estar nublado e fazer sol, não pode chover. Isso mesmo, tem dia que faz chuva e sol no mesmo dia, né? O que você acha que é isso? Eu acho que é quando não tem nenhum para escolher, fica na dúvida, aí coloca os dois. Aí coloca os dois e agrada todo mundo? Aham. Sol e chuva completa. Você já ouviu isso antes? Não. Não? Sol e chuva e sol? Não?
Não sei. Nunca ouviu? Ó, sol e chuva, casamento de viúva. Chuva e sol, casamento De viúva? de espanhol. Qual que é a importância da gente monitorar o clima? Acho que a importância é porque se estiver fazendo chuva, a gente pode levar um guarda-chuva, blusa de frio. E quando fazer sol, a gente pode passar protetor solar, levar uma garrafinha de água e usar um chapéu, um boné. Então, Érica, afinal de contas, como que a moça do tempo sabe que vai chover, hein? A previsão do tempo é realizada através da observação da dinâmica atmosférica. Para a climatologia, a gênese da chuva está ligada à interação de alguns fatores, como sistemas atmosféricos atuantes, como massa de ar, as frentes, e os elementos climáticos, como a temperatura do ar, a pressão atmosférica, a umidade. Então, o que fazem na realidade, né? Ele observa, faz a análise da interação desses dados através da coleta nas estações meteorológicas, das cartas sinóticas e também das imagens de satélites. Aí sim é possível prever se haverá chuva num dia ou não. Juliana, geralmente os jornalistas já recebem essas informações prontinhas, né, para passar na televisão. Exatamente, especialmente aqui no Brasil, não é uma prática muito recorrente o jornalista, né, o meteorologista mesmo fazer a apresentação. Então o jornalista recebe a previsão do tempo, que é feita pelos órgãos competentes ou empresas, conversa, aprende, né, de tanto fazer vai aprendendo, mas já recebe isso aí mastigadinho, pronto. Érica, sol e chuva no mesmo dia, o que acontece? Para que ocorra sol e chuva ao mesmo tempo, né, ou no mesmo dia, geralmente acontece o quê? Que nem sempre, quando a chuva cai, tem a quantidade de nebulosidade. Se o céu estiver aberto, com poucas chuvas, possivelmente pode ocorrer os dois ao mesmo tempo. Agora, se estiver todo fechado, com nuvem carregada, aí é mais complicado ocorrer. Juliana, a gente fala de clima e é inevitável não lembrar de mudanças climáticas, né? As mudanças climáticas, né, que são uma realidade, elas têm alterado a forma como vocês abordam a climatologia em sala de aula? Acaba que altera um pouquinho, porque é uma curiosidade dos alunos. Como o tema está muito em evidência já há alguns anos, então não tem jeito do professor, da professora não abordar essa questão. E, inclusive, para os pequenininhos, desde muito cedo. Então, a gente já se pegou, por exemplo, fazendo material para crianças de 6 anos explicando sobre mudança climática, para os professores poderem trabalhar. Então, muda, porque a gente precisa mostrar todas as abordagens, precisa explicar toda essa parte da dinâmica também, para poder abordar a questão de escala. Então, realmente muda e exige um pouco mais dos professores. Mas o interessante também é que os alunos trazem esse interesse. Então, de novo, a gente vai cair naquela, né? A gente vai abordar uma coisa que eles querem, então eles vão ter mais atenção, vão participar mais. Vocês, como professoras, têm observado que esse tema está sendo mais tratado em sala de aula? A impressão que eu tenho é de que antigamente as mudanças climáticas, a climatologia não era tão discutida, né? Com os pequenos, com os alunos de forma geral. Exatamente. Quando esse conteúdo ele faz parte do currículo, mas realmente ele era colocado, né? Então, o que é chuva, o que é a temperatura, estações do ano, mas agora com essa questão das mudanças climáticas passa a ser mais abordado. E como eu falei, para as crianças cada vez menores. Então, há alguns anos era criança a partir de adolescente, 12, 13 anos, hoje 6 anos de idade já está abordando isso na sala de aula. Já está crescendo consciente aí. Já. Bom, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Quero agradecer a participação da Juliana. Muito obrigado pela presença, Juliana. Obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho sobre esse assunto. Obrigado, Érica, também pela presença, pela participação. Eu que agradeço a oportunidade. E obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Nossas redes sociais e o nosso site estão aparecendo aí na tela. Você pode mandar para a gente a sua sugestão, a sua crítica, o seu comentário, que a gente responde com o maior carinho, ok? Obrigado pela atenção, um abraço e até a próxima. Tchau!